As áreas urbanas mundiais são um grande desafio para a missão, e isso por muitas razões. Primeiro, porque elas são muito grandes, há tantas pessoas e elas estão crescendo rapidamente. Recentemente foi constatado que mais da metade da população mundial vive nas cidades. Ao passear nas cidades, você verá que as pessoas estão apressadas e encontrar tempo para ouvir alguém falar sobre cristianismo é um desafio. Se um pioneiro da missão global, por exemplo, for a um vilarejo numa área rural, ele logo conseguirá capturar uma audiência e eles serão até mesmo uma atração na cidade. Mas vem aqui no meio de Nova York e verá que é um lugar com muito mais escolhas. As pessoas têm restaurantes e teatros, salas de concertos e museus, e estão sempre muito ocupadas. Alcançar as pessoas fisicamente, ter acesso aos seus apartamentos é um gigantesco desafio. Nas áreas urbanas, as pessoas tendem a ser mais pós-modernas. Eles são muito mais abertos a diferentes pontos de vista, mas não acham que um é mais importante do que outro. Cabe a cada pessoa tomar essa decisão. Nessa atmosfera relativista, o cristianismo não é mais importante do que qualquer outra visão do mundo. As pessoas estão insensibilizadas. Elas já ouviram isso tudo antes. Como dar sentido ao evangelho para essas pessoas? Nessas cidades, temos pessoas que são muito ricas. Graças às riquezas materiais, sentem como se não necessitam de nada. Mas também temos os que estão desesperadamente pobres. Outro desafio é quanto caro fica evangelizar nas cidades. Seria preciso um grande orçamento se tivéssemos que lançar uma série evangelística tradicional no coração de Nova York. Esses são apenas alguns aspectos que, juntos, tornam as cidades um desafio tão assustador, mas é um desafio que nós, como igreja, devemos enfrentar. Por mais de 150 anos, Central Park provou ser um oásis urbano para os nova-iorquinos. Esse parque de 850 hectares de mata, rios, lagos e gramados é um lugar onde as pessoas podem passar um bom momento. Para relaxar, desfrutar do sol ou dar uma caminhada. Há até um zoológico no meio do parque e cerca de 24 mil árvores. Você vem aqui em qualquer estação do ano. As pessoas vêm para cá com suas famílias, idosos e crianças. É um lugar onde eles podem passar um bom momento, onde eles podem relaxar, onde eles podem simplesmente se afastar da correria de suas vidas. Central Park está associada à vida dos nova-iorquinos. Não seria maravilhoso se nós, adventistas do sétimo dia, pudéssemos ter o mesmo contato com os moradores urbanos? Mais de 100 anos atrás, Ellen White teve uma visão sobre tais contatos urbanos. Ela os chamou de centros de influência. Estes deveriam ser centros de ministério holístico, isto é, apresentar o Evangelho em seus vários aspectos. Não seriam instituições enormes, mas pequenas implantações onde os adventistas poderiam realizar seus ministérios para as comunidades de áreas urbanas. Ela ficou muito perturbada quando viu recursos que estavam sendo colocados em uma ou duas grandes instituições, que cresceram e ficaram focadas em si. Ela queria vê-los se espalhar e que eles estivessem lá onde as pessoas vivem nessas áreas urbanas. Esses centros de influência deveriam se conectar com as necessidades dos moradores. Ela viu restaurantes, salas com literatura e centros de tratamento. Qualquer coisa que iria responder às necessidades da comunidade. Hoje, essa ideia de mais de 100 anos está viva. O que podemos fazer é criar esses centros lá onde as pessoas estão, e assim, do mesmo modo que Jesus, vamos nos conectar a elas de um modo que irá responder às suas necessidades e tocar seus corações. Quando olhamos para nossa missão nas cidades, podemos discutir de diferentes modelos e métodos, mas devemos ter certeza que eles estão baseados nos exemplos de Jesus. Ellen White resumiu o método de Jesus. Ela diz que tem 5 componentes importantes. Primeiro, ele se integrou. Em segundo lugar, ele mostrou simpatia. 3, ele respondeu às necessidades. 4, ele ganhou a confiança. E então, e só então, ele dizia: siga-me. Não podemos ignorar qualquer uma dessas etapas.
Cada passo é capital. Muitas vezes nós chegamos, pregamos para outras pessoas, contamos-lhes a verdade, pregamos a mensagem, sem ter realmente obtido direito. Nós não nos entregamos com ela, nós não mostramos simpatia, nós não temos provido às suas necessidades e nós certamente não ganhamos a confiança deles. Ao olharmos para nossa missão nas áreas urbanas, devemos ter certeza que nós nos baseamos somente no método de Jesus, que, segundo a Sra. White, é a única maneira de ter um verdadeiro sucesso. O primeiro passo é se integrar. Ellen White diz que Cristo se integrava com as pessoas como alguém que desejava o bem delas. Quando você lê o Evangelho, você percebe que muitas vezes Jesus falava a grandes multidões de pessoas, mas que também tinha uma relação pessoal com elas. Por exemplo, Nicodemos à noite ou com a mulher no poço. Você o vê tocando os olhos do cego, tocando as mãos dos leprosos. Ele estava fisicamente, emocionalmente e espiritualmente comprometido com as pessoas com quem ele entrava em contato. Somos chamados a fazer exatamente o mesmo. Quando Cristo veio, ele se integrou, tornou-se um conosco. Colocou sobre ele a pele humana. Ele não teve medo de sujar as mãos. Ele não fez uma salvação à distância. Ele entrou em contato pessoal. O segundo passo no método de Cristo é mostrar simpatia. Isso mostra qual é a nossa atitude com as pessoas. Os evangelhos nos dizem que quando Jesus viu as multidões, ele olhou para elas com compaixão e ele tratava as pessoas com cuidado e com amor. Devemos fazer exatamente o mesmo. O passo seguinte é prover as necessidades. Isso significa que devemos conhecer nossas comunidades. Precisamos estudá-las, precisamos conversar com as pessoas. Precisamos ouvir quais as necessidades que as pessoas têm, quais são seus interesses, o que elas querem, como passam seu tempo. Assim que começarmos a conhecer a nossa comunidade, poderemos prover as suas necessidades. Nossos centros de influência são centros holísticos, que respondem às necessidades. Pode ser que as pessoas tenham necessidades físicas. Ellen White fala que o Ministério de Saúde é o braço direito da mensagem. Muitas vezes, esta é a melhor maneira de entrar em contato. Talvez existam muitas mães solteiras ao redor de nossos centros de influência. E a sua maior necessidade pode ser que precisam de um lugar para cuidar de seus filhos algumas horas por semana. Seja o que for, é uma plataforma onde podemos responder às necessidades das pessoas, assim como Jesus fez. Como resultado natural da integração, simpatia e resposta às necessidades, Jesus naturalmente ganhou a confiança do povo. Basta ver nos evangelhos como pecadores gostavam de estar perto de Jesus. Muitas vezes nós acreditamos que certas pessoas deveriam viver de tal ou tal modo, e elas acabam por não querer ficar perto de nós. Mas Jesus ganhou a confiança de tais pessoas. O resultado foi que ele poderia dizer-lhes: siga-me. Este é o resultado final do método de Cristo. As pessoas começam a segui-lo. Essa é a obra do Santo Espírito, que trabalha com os nossos humildes esforços de integração, de simpatia e resposta às necessidades. O Santo Espírito vem, abençoa e leva as pessoas a Jesus. Em 1910, Ellen White disse que o ministério urbano era o trabalho fundamental desse tempo. 8 anos antes, ela disse que nós negligenciamos as cidades. Eu me pergunto hoje o que ela diria. Que imenso desafio temos adiante de nós, mas que oportunidade! Através de centros de influências, através dessas plataformas de ministério para a comunidade que podem tocar muitas vidas para Cristo. Quando Moisés enviou os espias, ele lhes pediu para observar as cidades. Eles voltaram e disseram que elas eram grandes e bem fortificadas. Hoje, elas são ainda maiores e estão ainda mais bem fortificadas. 2 espiões disseram que podemos fazê-lo com a ajuda de Deus. O mesmo desafio está diante de nós hoje. Que oportunidade maravilhosa de seguir o método de Cristo, para tocar vidas para Ele e para seu reino.